Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao estudo da lição da Escola Sabatina desse dia. É muito bom ter você aqui conosco. Comente, curta, compartilhe esse vídeo, divulgue o reino de Deus entre os seus amigos. Nós estamos juntos mais uma vez para estudar os temas do Evangelho de João. Estamos na lição número 7 e hoje é quarta-feira, dia 13 de novembro. Está aqui comigo mais uma vez o Fernando Lima. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado. Vamos começar fazendo uma oração. Vou pedir aqui o Fernando para orar, pedindo a bênção de Deus para o estudo de hoje. Querido Deus, Pai está no céu, quão maravilhoso está sendo essa semana de estudo. São momentos, Senhor, enriquecedores em nossa vida, para aprendermos mais da sua palavra. Amém. Possamos, Senhor, também colocar em prática. Eu lhe peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Fernando. O testemunho de Tomé. Fernando esteve aqui comigo no sábado, nós fizemos a introdução da lição, e eu já disse lá, Fernando, vamos ver aqui o testemunho de Tomé. Aquele, né? Ele é caracterizado hoje como aquele que precisa ver para crer. No dia a dia, a gente vai conversando assim, eu sou igual Tomé, se eu não ver, eu não vou acreditar. E aqui está o testemunho dele. Vamos ver o que aconteceu. A lição pede, Fernando, para a gente ler o Evangelho de João, no capítulo 20, do verso 19 até terminar, então, a parte final do capítulo 20, né? Você sabe que aqui no capítulo 20, o 21, aí já é a ressurreição de Jesus, né? Já passou todo o ministério dele ali, morte, agora ele ressuscita. E o que diz aqui a partir do verso 19? Uma coisa até interessante aqui, você pesquisar, né? Porque o Evangelho de João diz que naquele dia, naquele mesmo dia da ressurreição de Jesus, ou seja, o primeiro dia da semana, domingo, Jesus apareceu aos discípulos. Nos outros evangelhos diz que não foi no primeiro dia, mas João diz que foi. Uma coisa aí para você pesquisar na sua Bíblia. O que acontece? Jesus aparece aos discípulos após a ressurreição. Eles estavam com medo, trancados em algum lugar. De repente, Jesus apareceu e se manifesta, fala com eles ali. Jesus sai. Só que nesse momento, Fernando, o Tomé não estava. A Bíblia não fala por quê, né? Talvez tenha ido visitar algum familiar, socorrer a família em alguma situação, comprar alguma coisa para eles ali comer. Não sei. A Bíblia não fala. Mas o fato é que Tomé não estava. Aí Jesus desaparece de novo e ele chega. Os discípulos, olha, nós vimos o Senhor, ele veio aqui, tá. Quem? Não creio. Olha, se eu não vir Jesus, se eu não tocar nas suas mãos, não colocar o dedo do lado, eu não vou acreditar. E sabe o que acontece? 8 dias depois, portanto, no outro domingo, Jesus aparece de novo. A Bíblia não fala que nesse intervalo os discípulos falaram, Senhor, você sabe, o Tomé não estava lá, mas ele não acreditou. Então, ninguém fala nada para Jesus. Só que Jesus aparece de novo, e quem estava lá? Tomé. E Jesus vai direto ao ponto. Agora Jesus diz assim, Tomé, põe aqui o seu dedo. Olha aqui, pode me tocar. Jesus sabia o que estava no coração de Tomé. Impressionante, não? Pastor, Tomé viveu com Cristo, teve grandes momentos com Cristo. Sim. Com os amigos dele, os outros discípulos, teve grandes momentos. E na hora da aparição, da primeira aparição de Jesus para com eles, Tomé não estava. Não sabemos a circunstância, Tomé não estava. Uhum. Parece até pegadinha, né? Uhum. Não estava. Mas isso mostra Tomé não acreditar no que os amigos dele contaram. E Tomé meio que esquecer tudo que tinha vivido. Tudo que tinha vivido com Cristo. Isso mostra que ele ficou enciumado por não estar no momento, ou mostra que ele fraquejou na fé. O que isso demonstra sobre Tomé? Então, a lição vai citar aqui para a gente um texto de Ellen White, e ela diz assim, Tomé estava enfrentando uma batalha no mundo da dúvida. Olha só, uma batalha aqui,
no mundo da dúvida. Veja, Fernando, talvez poderia ser um pouco de, poxa, mas por que ele tinha que aparecer justo agora, quando eu saí? Eu não estava aqui, não estava junto com os meus amigos. Ah, Jesus me deixou de lado. Poderia ser isso? Seria uma fraqueza muito grande de alguém, né, como você falou, que acompanhou Jesus ali pelo menos 3 anos, 2 anos e meio com Jesus. Bom, agora outra questão é o seguinte. Lembre-se do contexto dessa aparição de Jesus. A tristeza era tão grande, porque, puxa vida, a gente esperava que ele fosse o libertador, morreu, agora estamos perdidos. Talvez Tomé estivesse mergulhado na tristeza por ter perdido Cristo. Então, o quê? Eles não acreditam. Não, mas eu vi, mataram ele mesmo. Ele foi crucificado, ele foi sepultado. Como que ele apareceu? Parece, rapaz, que ele esqueceu tudo. Ressurreição de Lázaro, ressurreição da filha da viúva de Naim. Esqueceu tudo. Mas eu junto aí a tristeza pela morte de Cristo, a dúvida no coração dele, e mais uma vez aqui nós temos uma ilustração do que acontece no mundo atual. Mesmo a gente vendo as coisas, Fernando, parece que a gente não se satisfaz. Parece que a gente sempre está buscando mais evidências para crer. Embora o céu já tenha revelado infinitas evidências. Eu pergunto, Fernando, pergunto para você, o que Deus já mostrou na sua vida para dizer assim, filho, acredite em mim. E às vezes você, porque perdeu o emprego, ou está desempregado, você diz assim, não acredito que Deus existe. Ou acabou um relacionamento, você orou, pediu, Senhor, que dê certo agora, que seja o cônjuge da minha vida, que a gente seja feliz, de repente, agora Deus não existe, tá vendo? Não deu certo meu casamento. Senhor, olha, eu quero esse emprego, eu quero esse emprego. O emprego não vem, Deus não existe. Que Deus é? Que Deus é esse? Aí chega alguém e fala assim, Deus existe, fala assim, não creio. Eu só acredito se ele fizer algo na Se minha ele vida. trouxer o meu companheiro de volta, se eu passar no concurso, se eu fizer aquilo outro, é o Tomé moderno. É o Tomé de hoje. Por que você não olha as outras coisas que Deus já fez? Olha só, o fato de você estar vivo. Quem é que está te mantendo? Você poderia crer, mas a gente age igual Tomé. Mergulha no mundo da dúvida, e aí nesse mundo da dúvida, a gente diz assim, Deus não existe. Que triste. Jesus não veio aqui para agradar um. Como é que é? Jesus não veio aqui para agradar um. Não. Jesus veio aqui para tentar cuidar de todos. De todos. E Tomé queria bem que ser agradado. Não sei, é difícil a gente imaginar o que se passava na cabeça dele, né? Mas Tomé, ele se fez de coitado aí, né? Ou não? É engraçado que Tomé é chamado de Dídimo. Sabia disso? Não sabia. Tem um texto na Bíblia que diz que é chamado de Dídimo. Uma curiosidade. O que quer dizer Dídimo? Pesquisa aí. Crer, ver, para crer. Pastor, outra coisa sobre a história de Tomé é que, assim, para a gente crer, não basta apenas crer em si. Também tem que crer com ação. Uhum. E Jesus ensinou isso para Nicodemos. Falou assim, ó, Nicodemos, para você crer, você tem que nascer de novo. A mulher no poço falou assim, você crê, então você tem que tomar da água da vida. Uhum. Mas Tomé, audacioso, no momento de audácia, Tomé falou assim, para eu crer, as condições são minhas. As condições eu que estabeleço. Eu que estabeleço as condições. Não é, eu não vou seguir as condições, eu que vou dar minhas condições. Só vou crer quando as minhas condições forem atendidas. Certo. Isso daí demonstra um caráter de coração duro, Tomé, que isso demonstra. E depois a ação de Jesus, permitindo que as exigências de Tomé sejam atendidas. Uhum. Demonstra o que para a nossa vida? Olha, Fernando, eu costumo ler a Bíblia e eu vejo na Bíblia esses personagens assim que falham, sabe? Como no caso de Tomé, foi a falha dele. Mas eu não gosto de jogar pedra, não, sabe? Dizer assim, poxa, Tomé, tudo bem, a gente avalia, a gente acaba falando aqui, mas eu não gosto de crucificar o camarada porque ele queria ver para crer. Por quê? Porque essas falhas humanas descritas na Bíblia refletem as minhas falhas.
Se eu condenar Tomé, eu estou condenando a mim mesmo, eu estou lascado. Eu não posso condenar Tomé. Agora, Fernando, o que Tomé, essa história de Tomé aqui me ensina é o seguinte: o ser humano tem essa particularidade, sabe? De querer agir como Deus. Quem que estabelece é Jesus. Mas ele diz assim, não, eu é que preciso disso. Então, as condições são minhas. E Deus, sendo tão poderoso, ele poderia falar assim, ô camarada, se coloca no seu lugar, fica quietinho, porque quem estabelece, quem manda sou eu. Jesus poderia ter dito isso, né? Ou condenado Tomé, falou assim, ó, você não quis crer, então você vai para o inferno. Né? Mas não, o que Jesus faz? Deus sempre está de coração aberto para negociar com você. Tem coisas que são inegociáveis, claro. Mas ele diz assim, Fernando, venha, vamos conversar. Você está com dúvida? Vem cá, vamos conversar. E o céu, eu diria, se rebaixa ao nosso nível. Você diz, tá bom, Fernando, você precisa disso? Tá ok. Você vê, tem várias histórias na Bíblia que o homem estabelece condições, Deus falou assim, tá bom, tá bom, é só isso, tá bom. Isso não vai diminuir Deus. Sabe o que isso me diz? Deus cresce ainda mais, porque ele me entende, ele sabe das minhas dúvidas, ele sabe dos meus problemas, dos meus pontos, das minhas interrogações. Ele diz, tá bom, vem cá, vamos conversar. E ele atende às minhas condições. Então, quais são as evidências que Deus já mostrou para você que ele é Deus? Você precisa ver mais coisas para crer? Você é um Tomé moderno? Pense nisso. Esteja conosco amanhã. A gente continua o estudo da lição. É isso aí, gente. Beleza, Fernando? Um abraço e até o nosso próximo encontro. Um abraço.